Sejam muito bem-vindos de volta a mais um boletim informativo aqui do nosso canal. Primeiramente, claro, antes de tudo e qualquer coisa, quero agradecer imensamente a Deus pela oportunidade que Ele está me dando mais uma vez de estar aqui na sua frente, a gente falando sobre política. Vamos aqui aumentar um pouquinho nossos conhecimentos, gente. Tá muita coisa tensa acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou trazer muita informação importante nesse vídeo aqui para todos vocês. Quero agradecer a presença, de cada um de vocês que estão sempre passando por aqui, prestigiando o nosso canal. Quero desejar não só um dia maravilhoso, mas que essa semana, seja uma semana repleta de muitas bênçãos, muitas conquistas na vida de cada um de vocês que estão do outro lado me assistindo aqui nesse momento. Gente, é o que eu desejo mesmo, tá? Do fundo do meu coração para cada um de vocês. E se vocês me desejarem o mesmo aqui embaixo nos comentários, gente, vocês não têm noção do quanto eu vou ficar feliz, tá? Vamos lá, gente, começando aqui. Como eu disse para vocês, realmente a situação tá extremamente tensa. Tá mais tensa do que a gente imaginava que iria ficar. Eu vou trazer aqui notícias da política nacional e também notícias da política internacional, tá? Afinal de contas, será que o Lula recuou mesmo? Será que o Lula desistiu de fiscalizar o Pix das famílias mais pobres, os informais? Será que o Lula se deu por vencido? Será que o Lula desistiu mesmo? Ou será que, na verdade, foi só um recuo temporário para divulgar uma bomba logo em seguida? O Kim Kataguiri postou esse vídeo aqui, gente, que eu confesso para vocês que eu fiquei extremamente preocupada. Porque, ao que tudo indica, tá? O Lula da Silva tomou essa decisão, para baixar a poeira, mas o tsunami pode surgir logo em seguida. Acompanhe para vocês entenderem o que pode acontecer. Muita atenção para a fala do Barreirinhas. Eu queria mais uma vez agradecer a imprensa. Acho que essa luta é de todos nós, de todas as pessoas de bem, das pessoas que defendem a verdade. Agradeço vocês e conto com vocês nos próximos rounds dessa luta aí que virá. Essa luta vai continuar. Ele disse que vai revogar num primeiro momento e que vai dar continuidade ao debate. Ou seja, voltaram atrás com essa instrução normativa, passaram um recibo de culpa, A imprensa inteira está ajudando o governo, dizendo que foi por causa de fake news que isso foi revogado e não por causa do mérito da medida, que sim, tem o potencial de atingir e de fazer com que pague imposto muito dos 40 milhões de trabalhadores, empreendedores informais que nós temos, e mais do que isso, a coleta de dados que poderia ser utilizada para embasar o envio de aumento de tributação na reforma do imposto de renda que o governo disse que vai enviar nesse ano. Mais do que isso, o governo está anunciando que vai mandar uma medida provisória para tratar do assunto. Antes, essa questão do Pix estava sendo tratada por instrução normativa. Então o governo, na instrução normativa, tem o poder de aumentar a fiscalização, mas não tinha o poder de tributar, de criar um novo tributo ou de aumentar a alíquota de tributos que já existem. Com a medida provisória, o governo pode sim aumentar a tributação, é um poder ainda maior do que o de uma instrução normativa que não tem peso de lei. Então vamos ficar atentos, porque o governo mandando essa medida provisória, o resultado pode ser ainda pior do que aquilo que foi divulgado na instrução normativa. Comemorar por agora uma vitória importante que nós tivemos de fazer o governo recuar, mas ficar atentos, porque eles já estão preparando o campo para mandar coisa pior. Vocês prestaram atenção na parte final? Estão preparando o campo para mandar coisa pior, Vinda desse governo Lula, nada surpreende. Então a gente precisa ficar muito atento, gente, a toda essa questão. Se vocês não entenderam a gravidade da situação, volta um pouquinho o vídeo, tá? Esse vídeo aqui do Kim Kataguiri, porque ele traz aqui uma informação mega importante que o povo brasileiro precisa ficar muito atento do que realmente está sendo planejado pelo governo Lula. O governo Lula recuou num primeiro momento, mas algo muito pior está sendo preparado aí, e o Kim Kataguiri explicou muito bem nesse vídeo aqui para todos vocês. E agora vamos falar sobre os alvos do governo federal. Vocês sabem que o governo federal ficou extremamente furioso, Lula ficou furioso. Então tá aqui a informação. Esses três aqui, são os alvos da Advocacia Geral da União, o BCIAS, lá da Dilma e do Lula. Possivelmente PF, todo mundo aí vão ficar na cola agora desses três, porque segundo o governo federal, na verdade eles estão colocando na conta desses três aqui essa questão do Lula teve que tomar a decisão de recuar, voltar atrás nessa fiscalização do Pix. A AGU estuda ação contra Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer e Flávio Bolsonaro por minar confiança no Pix. Então, para eles, a culpa de tudo isso que aconteceu com o governo Lula agora, com esse desastre do governo Lula, foi a culpa aqui agora é desses três. Segundo a informação, a Advocacia Geral da União estuda ingressar com uma ação civil pública para responsabilizar os deputados Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer e o senador Flávio Bolsonaro pela disseminação de informação que prejudicaram a reputação do sistema de pagamento instantâneo Pix e da Receita Federal.
A atuação destes políticos que integram a tropa, né, de choque bolsonarista é vista como um fator agravante na crise de confiança que se instaurou entre a população e as instituições financeiras. Apenas um vídeo publicado por Nicolas Ferreira com desconfiança sobre as operações financeiras chegou a ter mais de 220, vou atualizar aqui o Globo, tá? 220 milhões de visualização. Em meio à onda de mentiras e distorções envolvendo o Pix, o governo Lula decidiu revogar a nova norma de monitoramento das operações nesta quarta-feira. Dados preliminares coletados pela AGU indicam que houve um grave prejuízo para a economia popular devido à desinformação e à retórica agressiva utilizada por esses parlamentares para gerar um clima de insegurança e desconfiança sobre o Pix. A culpa é tudo do Nicolas Ferreira, do Gustavo Gaia e do Flávio Bolsonaro. E a única coisa que eles fizeram, gente, foi alertar o cidadão brasileiro do chumbo que eles iam levar através dessa fiscalização ferrenha do governo Lula. Eu, particularmente, não vi nada demais. Eu não vi em nenhum momento eles divulgar nenhuma fake news. Eu não vi em nenhum momento eles dizerem que o governo ia taxar o Pix. Eu acho que, né, eles apenas alertaram o que ia acontecer com esse monitoramento. A pergunta que fica é, eles cometeram algum crime? No meu ponto de vista, eu acho que não, gente, tá? E claro, gente, o Lula ficou extremamente furioso com toda essa história. O Lula, gente, passou por um dos momentos mais humilhantes da sua vida política, da sua trajetória política. Foi nas últimas 24 horas. O Lula se irrita com sucessão de erros em normas sobre o Pix, tá? Aqui a informação da Revista Oeste. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se irritou com a condução da crise que culminou na revogação da norma da Receita Federal que ampliaria, né, a fiscalização sobre transação via Pix. A apuração é do jornal Folha de São Paulo. Dentro e fora do Palácio do Planalto, a avaliação é que o governo sofreu uma derrota para a oposição depois de uma sucessão de erros no debate sobre a fiscalização do Pix. Entre os pontos criticados, segundo o relato de aliados à Folha, está o fato de uma medida dessa magnitude ter recebido um tratamento burocrático da equipe econômica, sem a definição de uma estratégia de comunicação. O presidente e a Casa Civil afirmam que não tinham conhecimento da medida até repercussão nas redes sociais. Nos últimos dias, viralizaram vídeo, publicação, né, críticas ao governo quanto às medidas do Pix. O principal deles é o deputado Nicolas Ferreira, que já registra mais de 220 milhões de visualização. O que é que acontece, gente? Isso aqui, para vocês entenderem. O governo Lula ficou completamente furioso, porque teve uma repercussão muito grande. Isso aqui atingiu um público não só, né, de direita, mas principalmente o público de esquerda, porque o público da esquerda, gente, tá? Normalmente são aquele pessoal do Nordeste, são pessoas mais carentes, mais, né? Aquele pessoal que vota mais no Lula, que são as famílias mais carentes. Tanto é que o próprio Lula diz que duvida muito que pessoas muito ricas votem nele. Então, assim, gente, o povo sentiu tudo isso, né? E foi pra cima. Começaram a gravar vídeos nas redes sociais, postando nas redes sociais. E isso deixou o Lula muito irritado. Tipo assim, cara, eu pago caríssimo, tá? Para os meus ministros, né? Para suas mídias, né? Para os seus assessores aí nas grandes mídias. E eles não passaram o recado que deveria ter passado, né? Para a população entender do que realmente o Lula queria. Mas o que o Lula realmente queria era o que a direita estava passando, alertando o que poderia acontecer com o bolso das pessoas através dessa fiscalização. Então deu tudo errado, né? Nos planos do Lula, do Haddad, e eles tiveram que passar pelo momento mais humilhante, né, de toda a trajetória, né, da vida política do Lula. Esse foi um dos momentos mais humilhantes, gente, tá? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou de decidir aqui neste exato momento, tá, sobre a questão da devolução do passaporte. Alexandre de Moraes, ministro do STF, negou a devolução do passaporte para Jair Messias Bolsonaro e participar da posse do Donald Trump. Alexandre de Moraes decidiu peitar o homem mais poderoso do mundo, o Donald Trump. E o motivo, gente, que foi o mais impressionante, o motivo que ele deu para negar a devolução do passaporte para o Bolsonaro é que vocês vão ficar impactados, vocês vão ficar de queixo caído com o motivo, gente, tá? Que o Alexandre de Moraes teve a coragem de dar para negar a devolução do passaporte do Bolsonaro para que ele participasse da posse do Donald Trump agora no próximo dia 20. E informação que acabou de ser confirmada aqui neste exato momento pelo jornal Wall Street Journal, que é um dos jornais mais renomados do mundo inteiro, tá? Trouxe uma informação que está sendo interpretada como uma ameaça do Donald Trump, homem mais poderoso do mundo, para com o governo brasileiro e para com o judiciário brasileiro, tá?
Ao que tudo indica, o Donald Trump acabou de ameaçar o governo e o judiciário brasileiro. Eu vou trazer aqui estas informações em todos os detalhes e destaques, notícia completa, tá? Em ordem cronológica. E assim, gente, o motivo que o Alexandre de Moraes deu para negar a devolução desse passaporte é o que vocês vão ficar, assim, estarrecidos, assim como eu fiquei. Vamos dar início aqui já. Não esqueçam, por favor, gente, de se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E não esqueçam de deixar o like, gente. Deixa o joinha, porque a própria plataforma entende que o conteúdo é importante e relevante e ajuda a compartilhar o vídeo, né? A informação é muito importante para as outras pessoas terem acesso aqui às informações. Pessoal, logo de cara, deixa eu trazer aqui para... Alexandre de Moraes decretou: Bolsonaro não vai para a posse de Donald Trump. E agora a questão é qual que é o fundamento para isso? Por que o STF impediria o contato que pode fortalecer a relação do maior líder político da direita brasileira com o presidente da maior potência do mundo? Como raios que ele justificou isso na decisão? Eu li a decisão e vou contar pra você, mas eu entendo que você deve estar se perguntando isso daí. É também o que eu me perguntava, afinal de contas, 3 ministros do STF já tinham adiantado que o STF ia barrar a viagem do Bolsonaro, mas eles só apresentaram razões políticas e não jurídicas, como eu mostrei ontem aqui no canal, no vídeo que eu vou deixar pra vocês na descrição e na tela no final. Mas o ponto é que eles não deram uma razão jurídica sequer. Eles falaram que a viagem do Bolsonaro projetaria internacionalmente a narrativa de perseguição e que o anúncio do Zuckerberg daria força para fake news. E eu tô até agora sem entender por que é que um posicionamento da Meta prejudicaria um direito do Bolsonaro. Bom, gente, eu li a decisão agora. E o ministro Alexandre de Moraes usou 3 argumentos, 3 fundamentos para impedir a ida do Bolsonaro à posse do Trump. E eu vou mostrar para você como que eles não se sustentam. O primeiro argumento é o de que o Bolsonaro não teria comprovado que ele recebeu um convite para a posse do Trump. Dá uma olhadinha aqui, ó. Não houve, portanto, isso aqui é a decisão do Moraes, tá? Não houve, portanto, o cumprimento da decisão anterior, pois não foi juntado aos autos nenhum documento probatório que demonstrasse a existência de convite realizado pelo presidente eleito dos Estados Unidos ao requerente Jair Messias Bolsonaro, conforme alegado pela defesa. Gente, esse argumento aqui é totalmente esfarrapado, porque o assunto foi objeto de uma ampla discussão pública recentemente, e várias pessoas provaram nas redes sociais e na imprensa que houve sim convite a Bolsonaro. A esquerda tinha dito que o convite que o Bolsonaro apresentou era simplesmente uma resposta automática do site oficial da cerimônia da posse do Trump. Mas a imprensa e usuários das redes sociais provaram que não. Dá uma olhadinha aqui, ficou claro, notório, e a imprensa também avalia as coisas aí criticamente e reconheceu aí, ó, Estadão. Estadão verifica, são as agências de checagem às quais o STF e o TSE dão crédito. Estadão verifica, convite à posse de Trump apresentado por Bolsonaro não é uma resposta automática de site. Defesa do ex-presidente mostrou e-mail recebido pela organização da posse. Veja mais aqui, ó. Além de convidar a posse, o texto também faz convite ao baile Starlight, um dos 3 bailes organizados no dia 20 de janeiro. Gente, mais! Olha aí, Poder 360. Leia o convite de Trump para Bolsonaro ir aos Estados Unidos. Cerimonial convida ex-presidente em nome do presidente eleito Donald Trump. Mais um, Correio Brasilense. Bolsonaro é convidado para a posse do Trump e reúne comitiva com 37 deputados. Gente, informação, prova do convite não faltou. Então o primeiro argumento não se sustenta, mas algum se sustenta? Vamos pro segundo? Enquanto isso, vai curtindo o vídeo aí pra voz da nossa indignação chegar mais longe. Vamos pro segundo argumento. O segundo argumento do Moraes é mais sutil, mas é muito errado também. Presta atenção. Pro Moraes, a viagem seria para fins particulares do Bolsonaro e não do interesse público. O que não se sobreporia ao interesse público de impedir a viagem para evitar o risco de fuga. Gente, dá uma olhadinha aqui numa parte do argumento aqui que ele colocou. Veja aqui, ó. Realizar a viagem ao exterior para fins estritamente particulares. E aí ele citou o parecer do PGR, do Ministério Público Federal. A viagem desejada pretende satisfazer o interesse privado do requerente, que não se mostra imprescindível. É ocioso apontar que o requerente não exerce função que confira status de representação oficial do Brasil e a sua presença nessa cerimônia oficial lá nos Estados Unidos. Esse foi o argumento deles, mas o argumento está totalmente errado nas 2 partes do argumento. Em primeiro lugar, a ida do Bolsonaro é sim de interesse público, porque se trata de estabelecer e fortalecer um relacionamento entre uma liderança pública brasileira e o mais poderoso líder global do mundo. E hoje eu mostrei num outro vídeo uma matéria do Wall Street Journal, só vou colocar na tela aqui para você,
Uma matéria que eu mostrei para vocês, explorei e expliquei num outro vídeo, indicando que o Trump ameaça retalhar o Brasil, aumentando impostos de importação dos produtos brasileiros por conta da guerra jurídica contra o Bolsonaro e mencionando expressamente que barrar a ida do Bolsonaro para a posse do Trump seria um péssimo começo de relações entre o governo Lula e o novo governo americano. E os Estados Unidos são o segundo país que mais importa coisa do Brasil, para vocês terem ideia da magnitude do interesse público. Eu vou deixar o vídeo na descrição também e no final da tela para você conferir. A segunda parte desse argumento diz que não só seria de interesse particular e não público, mas que existe um risco de fuga. Então a segunda parte é de que existiria um risco de fuga do Bolsonaro. Mas como assim, gente? No caso dos presos 8 de janeiro, nem uma tornozeleira eletrônica impediu eles de fugirem quem quis. Quanto mais o Bolsonaro que não usa tornozeleira. Basta cruzar a fronteira ou entrar num avião para ir para fora do país. Se ele quisesse, ele já tinha fugido. E olhem aqui esse argumento vergonhoso que o Alexandre de Moraes usou para justificar o risco de fuga. Você vai ficar com vergonha aí. Olha aqui o argumento. Ele citou aqui a Polícia Federal e disse, a Polícia Federal, alguns investigados não mais regressaram ao Brasil desde então, como é o caso do ex-assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, que viajou a bordo de um avião presidencial em 30/12/22 com destino a Orlando, Estados Unidos, sem realizar o procedimento de saída com o passaporte em território nacional, não havendo retornado até o presidente. Que tá provado. Gente, Moraes não tem vergonha de usar esse argumento. Como assim? Ou no caso do Felipe Martins, o STF errou, ficou provado. Ele nunca foi pro exterior nesse voo. Não teve nem ida ao exterior, nem fuga, coisa alguma. Gente, a essas alturas, você deve estar aí se perguntando: caramba, será que tem alguma coisa, algum fio de cabelo que justifique proibir essa viagem? Vamos então, gente, para o terceiro argumento, que foi muito bem resumido, muito bem respondido pelo André Marsiglia. Acompanha aqui comigo, eu vou mostrar para você, ó. O que o André Marsiglia trouxe aqui no Twitter, no tweet? Ele diz o seguinte: a decisão motiva a retenção do passaporte do Bolsonaro e a proibição da ida aos Estados Unidos em um indício de fuga, mas se baseia em manifestações de Bolsonaro em apoio a brasileiros refugiados na Argentina e em declarações de que ele poderia pedir asilo à embaixada se decretada a sua prisão. Apoiar refugiado não é indício de fuga, mas é opinião. Asilo em embaixada é um direito. Ou seja, o exercício da liberdade de expressão legítimo está sendo tratado como um indício de fuga. É um abuso jurídico evidente. A fragilidade técnica da decisão torna inevitável concluir que se trata aí a retenção de uma medida política e não jurídica. Gente, o Marsiglia disse tudo. O fundamento do Moraes é político, não é jurídico. Juridicamente não se sustenta a decisão. Aliás, como a gente já sabia e só se confirmou. O STF atua no modelo 2 pesos e 2 medidas há muito tempo. Basta eu mostrar para você que o Lula, mesmo depois de condenado em segunda instância, ele podia viajar para o exterior. Isso aí é para acabar, né? É para acabar. Tua indignação já estava assim, agora ele explode. Olha aí, ó. Apesar de condenado, Lula pode viajar livremente e, de fato, viajou livremente, inclusive para o Vaticano. Esse é o Brasil do governo Lula Moraes. É o governo da ditadura Lula supremista de hoje. E para que ninguém mantenha o PT no poder a partir de 2026 e a gente coloque um Senado que freie os abusos do STF, e para a gente mudar essa realidade, curte o vídeo para mais gente saber o que está acontecendo, entender e não permitir que as coisas não mudem em 2026. Senta o dedo no like e compartilha. E se você não sair do canal, aqui é a sua casa. Ativa o sininho para você ficar sempre informado. E me conta, o que você achou dessa decisão do STF? Você achou justa? Conta aí para mim nos comentários. Cara, deixa eu trazer aqui o Flávio Bolsonaro, porque como vocês bem sabem, o Haddad atacou gratuitamente, né? O Flávio Bolsonaro estava quietinho no canto dele, aí o Haddad foi lá e atacou. Quem é Flávio Bolsonaro que foi pego nas rachadinhas? Aí o Flávio Bolsonaro veio e deu aqui a resposta à altura de quebra, entregou aqui alguns podres do ministro Haddad, ministro que não deve permanecer muito tempo no cargo, não. Vou trazer essa informação num próximo vídeo aqui para todos vocês. Vejam só a resposta do Flávio Bolsonaro. Se fake news fosse crime, o Haddad seria preso em flagrante hoje. Ele deu uma coletiva para a imprensa com aquela cara de choro, triste. Eu sei que deve ser muito difícil ter que vir a público todo dia tentar defender esse governo horroroso do PT para falar da nossa vitória nessa pauta do monitoramento do Pix dos trabalhadores. E eu fui o único citado por ele na entrevista, assim, do nada, só Deus sabe por quê, me acusando de um monte de mentira arrequentada. Bem, diferente do chefe dele, o Lula, que já foi condenado em todas as instâncias do judiciário por roubar dinheiro público dos brasileiros, eu nunca fui sequer denunciado criminalmente. Eu sou ficha limpa. Já o Lula
fez mais mal para a economia que a própria pandemia. E você, Tachad, não tem a mínima competência para ser ministro numa crise dessa. Você tinha que pedir umas aulas para o Paulo Guedes de como superar o desastre desse outro meteoro chamado Lula, que atingiu o Brasil em cheio. No governo Bolsonaro, nós mostramos como é que se aumenta a arrecadação com redução de impostos, sem roubalheira em estatais, extinguindo cargos públicos, dando segurança jurídica para quem quer empreender e também ajudando aquelas pessoas mais humildes, que ainda precisam do governo para terem o básico. Tachad, não dá para aumentar a arrecadação do governo só aumentando impostos, só esfolando o trabalhador brasileiro. Tachad, eu acho que não vai nem precisar, porque do jeito que as coisas estão indo, você vai cair antes. O Lula vai ter que, em algum momento, botar no Ministério da Economia alguém que entenda de economia. Mas, se você durar até 2027, pode escrever aí, vai ser demitido pelo próprio Bolsonaro. Ele vai escolher um economista de verdade, que seja competente e traga prosperidade para a vida de cada brasileiro. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Gente, no momento em que o Flávio Bolsonaro disse pro Haddad pegar umas aulas com o Paulo Guedes, gente, eu tenho certeza absoluta que o ministro Haddad, o Tachad, com certeza assistiu esse vídeo aqui do Flávio Bolsonaro. Você que está do outro lado, como é que vocês acham que o Haddad reagiu no momento em que o senador Flávio Bolsonaro diz que o Haddad precisa pegar umas aulas com o ministro da Economia de verdade, né? O cara que entende economia, o Paulo Guedes, né? Que entregou os cofres, né? Da máquina pública no positivo, né? 54 bilhões, entregou nas mãos, entregou um cofre da União com 54 bilhões na mão do Haddad e do Lula para eles destruírem, ainda fazer rombo aí de quase cerca de 300 bilhões em menos de 2 anos. É muita incompetência. Para ser capaz de uma lástima dessa, tem que ser muito, mas muito incompetente mesmo. E boa sugestão do Flávio, né? Vai pegar umas aulinhas lá com o Paulo Guedes, que ele te ensina como é que se governa a economia de um país. Pegou pesado, né, gente? O homem pegou pesado. Fabiano, mas do que é que o senador Flávio Bolsonaro tá falando sobre isso aqui, gente? Tá? Ó, Haddad rebate Flávio Bolsonaro sobre o caso Pix. Ele foi pego pela Receita. Então, Haddad concedeu uma entrevista aí. Eles estão furiosos. Depois que o governo Lula teve que recuar nessa fiscalização, né, da Receita Federal aí no Pix, do povo brasileiro, eles recuaram, voltaram atrás, foi muito humilhante. E agora eles querem o quê? Desviar o foco. Vamos desviar o foco, vamos criar uma cortina de fumaça, vamos envolver o Flávio Bolsonaro em toda essa história. Vamos requentar aquela história da rachadinha, né, que nunca foi comprovada, nunca teve nada contra o Flávio Bolsonaro nessa questão, mas eles estão tentando utilizar essa questão da rachadinha do Flávio Bolsonaro para criar uma cortina de fumaça, para tentar passar o borracha nesse estrago, nessa humilhação que o governo Lula acabou de passar depois do vídeo do Nicolas Ferreira. E falando em Nicolas Ferreira, ele publicou aqui um vídeo nas redes sociais, gente, tá? E ele trouxe aqui uma informação extremamente importante. Assistam, fica quase ali no finalzinho que vocês vão entender, gente. Tá? Esse aqui foi um vídeo que ele postou nas redes sociais que tá chamando muita atenção, reverberou, tá circulando muito, explodiu, né, nas principais mídias do país. Vejam só o que o Nicolas Ferreira acabou de dizer sobre o desgoverno Lula. Vejam só. Passando para avisar que você, trabalhador brasileiro, pode voltar a usar o Pix sem a lupa do governo. O PT tentou monitorar o seu dinheiro, principalmente do mais pobre, mas o povo se uniu na rede social e derrubamos a decisão. Apenas com um fundo preto e nenhum dinheiro público, lutamos contra todos os ataques de uma imprensa comprada e um governo que gasta milhões do seu dinheiro com marketing. Nunca subestime o poder de um vídeo, de um discurso ou de uma fala. O seu posicionamento importa e muito. Eu estou feliz por ter ajudado 220 milhões de brasileiros com um vídeo que ultrapassa 220 milhões de visualizações. Dia 15 de janeiro é um dia histórico para o Brasil. O dia que o Lula tentou parar o Brasil, mas o Brasil, por enquanto, parou o Lula. Passando para avisar... Tá aí, gente, vocês repararam que bem no finalzinho ele usa a palavra por enquanto, vejam só. Brasil. O dia que o Lula tentou parar o Brasil, mas o Brasil, por enquanto, parou o Lula. Por enquanto, parou o Lula, né? Então... muitas pessoas ficaram se perguntando, como assim? Por enquanto parou o Lula. O que é que o Nicolas Ferreira quis dizer com essa frase, por enquanto? Então, o pessoal aí, o povo brasileiro, principalmente o pessoal de direita que se importa realmente com o Brasil, ficou se questionando, mas por enquanto, o que ele quis dizer com por enquanto?